Sua história, sua conversão, você nasceu num berço evangélico, é o Shaddai? Não é. Berço é o Shaddai? Não tinha pra vender, sei lá, não. Então, eu nasci em 82, nasci de novo em 98, e nesse período estava rolando meio que um mover do Espírito Santo, onde eu converti, que era no Rio Grande do Sul. Várias igrejas fazendo retiro juntas e tal, a quadrangular. Eu converti na quadrangular, porque praticamente todo ser humano converteu ou na quadrangular ou na assembleia, assim eu penso sobre a realidade. Quadrangular. Né? Claro. Wesleyana. Avante povo, sem parar o evangelho. Fiz parte da quadrangular, mas... Você não converteu no já era grande. Todo ser humano converteu na quadrangular ou na assembleia, né? Assim Eu sou fora da curva, né? Você está errado. Que Obrigado. você ia no Wesleyano, mas você converteu onde? Essa é outra pergunta. Então, continua. Tá colocando palavra na minha boca. Então, rolando o mover do Espírito Santo, muito interessante. Na época, eu ouvia muito Racionais MCs, assim, o dia inteiro, ficava ouvindo. Então, eu era meio oprimido, assim, na minha mente, assim. Qual a idade? 16, muito o dia inteiro ouvindo e tal. Eu era meio chateado por ser branco e tal, e eu não gostava muito. Você tá brincando, é verdade mesmo que você... Sério. Não é possível. Não, eu era muito chateado de ser aquilo que eu era. Ruivo e tudo mais e tal. E aí eu usava muita droga, né? Muita droga é testemunho, tá ligado? O cara que sempre conta o testemunho, o cara fumava um baseado. Joga pra cima. Mas ele conta sempre como se ele... Não, eu matava. Não é que eu usava muita droga. Defunto. Não é que eu usava muita droga. Eu usava droga. Tipo assim, fumava maconha bastante, todo dia, o dia inteiro, durante um período. Mano, baixou o Mutley aqui. Você falando de boa, do nada ele vem aqui, ó. Comi um defunto. Totalmente fora. Os caras exageram. Só que aí me lembrou na hora, mano. Meu pai, cara, pastor quadrangular. Mano, e demônio até umas horas no culto e tal. Pá, quem tá vendo por Jesus, man? Quem fez o... Começava o The Walking Dead já. Cara, aí no culto manifestou lá um demônio lá. E meu pai não podia ver um demônio que já fez um podcast. Salivava. Já vi de onde você veio, quando você caiu do céu, quando que foi. Exu Caveira por Exu Caveira. Como que era lá? Um ping-pong aqui. Cara, aí um dia manifestou exatamente o Exu Caveira. Aí falou assim, e qual é o teu nome? Exu Caveira, tal, não sei o que lá. O que você tá fazendo com ele? Aí tinha um diácono atrás, assim, ó. A gente tem a foto até hoje. Aí o diácono tá atrás, assim, ó, tipo... Pode soltar, tá amarrado, não sei o que lá, e o diácono só aqui atrás. Assim, o que você tá fazendo com ele? Eu falei assim, tô levando ele no cemitério. Eu falei assim, pra quê? Eu falei assim, pra ele comer defunto. Aí o diácono atrás falou assim, nossa, fica assim, segurando. Mas como é que você faz isso? Eu desenterro. Eu começo a comer ele. Nossa, mano. O diácono O capeta fazia o cara dar um trampo, mano. O diácono atrás passando mal pra burro. Ô, mano, e esse diácono era chato pra valer, ele era muito chato. Onde eu tava parado em frente à igreja, chegou uns caras assim, com uma faquinha assim, falou assim, irmão, seguinte, nós vai levar uma moto, mano. E eu com meu skate, nós vai levar uma moto, tá ligado? Eu falei, não, mano, você é da igreja aqui? Ele falou, mano, eu sou, tal. Então é o seguinte, você que vai cantar bola, qual que nós leva? Não, isso não. Eu falei, pô, não faz isso não, mano. Não, mano, fala real aí. Eu falei, mano, leva a Saara ali, ó. Tu apontou a moto do diácono, cara, você não fez isso, não. Você não fez isso, não. Eu fiz. Eu tinha que escolher, cara, tá sendo coagido. Não, cara, você tá confessando uma parada, tá ligado? Você tá confessando uma parada que se esse cara estiver vivo ainda... Não, mas aí eu fui esperto, porque o irmão desse cara, desse diácono aí, ele era, tipo... Ele era grande no crime na cidade. Então eu falei, cara, se levar dele, ele em poucas horas já tá com ela de volta, assim. Aí foi exatamente o que aconteceu. Sabedoria criminosa, hein? É um homem que tem a sabedoria do crime. É bom, mano, bom. Perdão aí. Pensei aqui, nada a ver. Você falou que quem tá aí é o Exu Caveira. Será que os demônios... Eles devem olhar um pro outro, os capetas, e falar assim, vou falar que é o Exu Caveira, quer ver? É o Exu Caveira. Mas você acha que o demônio vai falar, sou eu, me perdoa, eu sou o Exu Caveira, eu sou Maria Padilha. E você acha que os demônios realmente têm nome de coisas da África? Porque, tipo assim, Exu Caveira é um negócio de uma religião africana. Você acha que realmente no inferno ele pensou,
Não, eu vou usar o nome da religião africana. Aí, será que no Japão eles falam que eles são Mas isso um é- negócio japonês? mas O isso é Gongu? marketing. É, tipo assim, caraca, velho. Isso é marketing, gente. Vocês têm que aprender que... Mano. Né? Por que eles só têm nome Quem que é de- você? O Goku. cara não vai O que você falar. tá fazendo na vida dele? Tô procurando as 7 esferas do dragão. Sakura! O que é isso, Então, cara? não faz sentido nenhum, mano. Oseimas. Não faz sentido nenhum. É, mas O cara não ia falar Azazel. o parênteses aqui do nada. Mas O que eu tava falando? Continue. do demônio. Que você fumava pouca droga e não Isso, era aí fumava as drogas e tal. E aí minha mãe, por causa disso, ficou preocupada, claro, aí me levou num lugar que leva as pessoas que elas usam droga, no centro espírita, né? E aí chegamos lá no centro espírita, né? E os caras estavam lá, assim, uns senhorzinhos, assim, meio com uma carinha, assim, olhando para baixo, assim, na mesinha, assim. Eu acho que estavam, tipo... conectando. conectando. Mas na época eu não sabia que era isso. Eu fazia um mês que eu não tomava banho. Aí eu ficava usando um boné que estava escrito hemp no boné, né? Para o leigo, escrito maconha, né? E aí eu provavelmente devia feder e tal. E aí os moços lá tentando concentrar para, de repente, ministrar alguma coisa sobre mim, para eu mudar de vida e tal. E parece que eu desrespeitei eles. Eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas eu sei que alguma coisa aconteceu que o moço de cabelo mais branquinho, assim, entre eles, falou assim para minha mãe. Ele estava assim, né? Aí ele falou assim, pro seu filho só os crentes mesmo. Uau! Caramba! Cara, Então, o cara foi evangelizado na mesa branca, mano. Ou nem o diabo me queria, né? Então o ruim que era, né? Não o diabo que é o cara. Então, aí, nesse contexto, minha mãe foi para a igreja evangélica, começou a buscar Deus, jejuar e tal, para que eu convertesse também. Ela acabou indo para Quadrangular, acabou indo para o pessoal da Donep, e aí estava rolando meio que um avivamento lá A Donep, tua mãe era do business? Não, mas a galera da Quadrangular, da Donep, o pessoal que discipulou ela liderava a Donep, então ela começou aí. Legal. Era a Quadrangular, a Donep, Batalha Espiritual, todo mundo junto. Aí ela foi, aí eu lembro que quando a minha mãe começou aí, ela encheu um porta-mala de um Escort, só de estátua, disco, de coisa, quebrou tudo, né? E eu só olhando aquilo acontecendo e maconha para dentro. E aí, um dia, minha mãe, ela resolveu me fazer um convite por livre e espontânea pressão. Ela me convidou para ir num retiro. Ela, assim, mas foi super livre. Ela disse assim, eu queria que você fosse no retiro. Se você não for, você vai para o conselho tutelar e eu vou mandar você ser preso. Nossa. Aí eu senti no coração, assim... Uma paz, né? eu Que excede todo Confirmou, entendimento. né? Foi um toque de Deus assim no meu coração. Quando eu falo isso para ela hoje, ela não lembra. Eu falo, nossa, sério? Quem bate sempre esquece. E aí fui no retiro e o retiro era muito estranho. Era assim, tinha o lugar lá que todo mundo dormia e tal, e aí tinha uma tenda, né? E aí nesse lugar tinha um pastor que até hoje eu nunca encontrei ele é daqui de Osasco, eu nunca encontrei ele mais. Eu queria um dia encontrar ele. Era o pastor Rogério. Que eu acho que chamavam ele, ou chamam ele, de Rogerinho Power. Se alguém um dia achar esse cara, eu queria encontrar ele. Por quê? Porque ele, na hora de ministrar, ele tinha uma arma do Espírito Santo. Então ele olhava para a pessoa e falava, receba uma bala do Espírito Santo, Power! Power. E a pessoa recebia. Rogerinho Power. Ele que ganhou o Bertelli pra Jesus, então. E a pessoa recebia. A pessoa tomava um tiro assim. E, cara, e recebia a presença de Deus. Só que assim, imagina eu, 16 anos, tinha cheirado cocaína a noite inteira toda, e olhando aquilo assim e achando normal. Porque eu achava que só aquilo era igreja. A pessoa caindo, se enlouquecendo, todo mundo muito doido. E naquele contexto, eu não sei como é que Deus fez, eu sei que naquele contexto eu converti. Não sei se foi um tiro que eu tomei. Que tiro foi esse? Mas eu senti assim, cara, eu que estou errado, não é meu pai, não é minha mãe, meus problemas, é tudo culpa minha e tal. E naquele dia eu resolvi, porque eu tinha visto minha mãe fazer isso, eu resolvi pegar todas minhas fitas do Racionais, que naquela época era falecida fita cassete, né?
eu resolvi que eu ia quebrar aquelas fitas na vigília e como sinal de arrependimento e tal. E aí, quebrei as fitas, o pessoal não acreditou muito, que achou que eu estava mais com medo de ser preso do que, né, de converter. Talvez era mesmo, um pouco. E eu quebrei as fitas e quando vieram orar por mim, eu caí endemoniado. E quando eu caí endemoniado, o pessoal, sei lá o que aconteceu, orou por mim e eu levantei falando em alemão. Hã? Batizado no Espírito Santo, só que, tipo, não em... estranho. Em outra idioma mesmo. Eu não sei Deutsch, Slane... tipo Deutsch, mas eu não sei falar Deutsch. E porque lá é uma zona de, como é que diz, de colonização alemã. Então eles sabem o que é alemão. Eu não sei falar. Então eu caí endemoniado, levantei falando alemão, meio doido e tal. E foi assim, começou assim. Então lá, um mal mover e tal, e foi assim que começou a parada. Aí deu ali uns 2 anos, eu tive uma experiência estranha de... Era tanto mover, tipo chuva de ouro, gente que rolando no chão. Muito sinal. Era muita doideira. Vocês conheceram o Marcelo Jamal? Sim. Era uma igreja que ele liderava. Então, assim, e era bem no início do ministério dele, ele tava doidaço. Era um negócio... Hoje ele tá nos Estados Unidos. Né? Era um negócio... Gente, era muito, muito, muito louco. E aí, chegou depois de 2 anos. Então, bota aí, acho que 2000, 2001, talvez. Eu tive uma experiência que eu falei para Deus, eu enjoei. Eu enjoei do mover. Eu não sei... Eu falei isso para Deus. Foi a experiência que eu tive. Eu repunei. É a expressão que a gente usa no Rio Grande do Sul. Empapucei. Isso tudo era em que cidade? São Leopoldo. São Leopoldo. Rio Grande do Sul. Eu empapucei e sentei assim na minha cama e fui ler a Bíblia e fiz aquela parada que todo novo convertido faz, né? Deus, fala comigo. E joguei a Bíblia assim e fala comigo e abri a Bíblia e caiu em Êxodo, naquela passagem que Moisés fala, rogo-te que me mostres a tua glória. Êxodo 33. Cara, quando eu li aquilo ali, eu falei, essa parada aqui, ó. Isso aqui não é línguas, isso aqui não é cair no chão, não é riso, não é pó de ouro. Esse negócio aqui que eu quero esse aqui que ele teve. E virou meio que uma obsessão para mim, assim, eu quero esse lance de ver a glória. Aí, na sequência, chegou na minha mão o Caçadores de Deus, do Tom Tinney. Aí, quando eu li o livro... O livro que deixava todo mundo em crise, velho. Aí ele fala, no primeiro capítulo ele fala, o dia que quase o peguei. Ah, não, para. Porque ele fala que a presença entrou na igreja e que eles ficaram batizando pessoas sem ninguém pregando e cantando. Que o púlpito rachou. Isso. E que o púlpito não rachava. Aquele púlpito só podia... Eu fui ver lá... Era não sei quantas toneladas. O púlpito só podia quebrar em caquinhos, fisicamente falando. Rachar não podia por causa do material. Então foi realmente um sinal de Deus. Eu vi a foto do púlpito. Então, assim, foi um sinal muito de Deus. Batizaram pessoas por horas debaixo da presença. Eu não estava lá para dizer se é verdade ou não, mas eu sei que em Azusa aconteceu igual. Então, assim, para mim é um sinal. Eu queria aquilo. Então virou meio que uma obsessão. Na sequência, deu ali, sei lá, 1 mês, eu ouvi uma música aparentemente ridícula, chamava Canção da Montanha. Era um gringo, chamava Gregório. E ele ficava cantando, oh, Deus, preciso de ti, eu preciso de... A primeira vez que eu ouvi, eu pensei, nossa, que música ridícula. A segunda vez que eu ouvi, cara, minha vida acabou. Acabou minha vida, velho. Eu falei, gente, esse cara tá falando tudo que eu sempre sonhei, tudo. Parece que ele tava arrancando daqui de dentro do meu coração, assim. Dali uns dias, por soberania de Deus, o meu pastor, Larry, liga e fala, Ângelo, tem um pregador que vai vir pregar aqui na igreja, eu queria saber o que você acha. E ele nunca me ligou perguntando o que eu acho, era o mesmo normal da igreja. O tal de Gregório. Gregório aqui na igreja, tipo, esse cara lá de BH, aqui no Rio Grande do Sul. E aí o Gregório foi pregar. Gente, quando eu cheguei na igreja e pela primeira vez eu vi um cara deitado no púlpito, eu nunca tinha visto isso na minha vida, mascando chiclete no púlpito. Não, Gregório, a gente consegue fazer um episódio só falando dele, né? Não, cara, eu comecei... Cara, e aí, assim, foi uma loucura. A primeira coisa que ele falou foi uma piada sem graça.
mas era uma palavra de conhecimento em relação ao funeral da família que tinha acabado de enterrar o pai, o patriarca, uma semana antes. Eu não sei como é que ele conseguia fazer aquilo, sabe? E contar umas piadas sem graça, botar a culpa em Deus e ao mesmo tempo ter unção e tipo, cadê meus Nike Shox, cara? E assim, como ele morava, depois eu descobri que ele morava no Rio Grande do Sul, então eu fiquei um pouco próximo a ele, não de ser discípulo, não era discípulo, filho, não, jamais diria que eu sou isso, porque eu não tive esse privilégio. Mas o máximo que eu pude estar perto, eu tentei estar. E isso me influenciou muito. Então, aí, por causa disso, eu fui para a Escola do Clamor e fui ficando cada vez mais louco de querer avivamento. Você foi em que ano, pelo amor? 2003. Eu fui 3 anos depois. 2006. Uhum. Com Darlan, com esse pessoal, assim. Isso. Então, eu fiquei estragado. Só que acontece, eu comecei a ver depois de 2003, 2004, eu comecei a ser tentar ser um pouco mais sério sobre esse lance de avivamento, eu comecei a ver que tinha problema, tipo, tinha boi na linha com esse treco de avivamento aí. Por quê? Porque tinha 2 problemas básicos que eu estava percebendo entre nós, seja nós quem for, que estava atrapalhando para não ter avivamento. Se viesse avivamento, ia dar problema, ou não ia vir avivamento, que não tinha fundamento da palavra real. A gente tinha paixão por Deus, mas não tinha um fundamento da palavra. E não tinha um fundamento de relacionamentos de aliança real, assim, de submissão, vida de igreja. Eram as 2 coisas que eu via que faltava nessa galera toda que estava buscando avivamento. E eu fiquei aí uns 2, 3 anos vagando, querendo encontrar isso debaixo daquele pensamento de quem é meu pai espiritual e tarará. E foi em 2005 para 2006 que eu descobri uma tal de família Walker, dos irmãos Walker, que buscava avivamento e tal, buscava reforma da igreja. Eu descobri esses caras e descobri que eles tinham um curso no interior de São Paulo e fui lá ver qual é que era. E os caras eram sérios mesmo, com avivamento. Eles passaram por várias experiências, o pai deles, o patriarca, o John Walker, passou por várias experiências de estar nessas tendas de avivamento que a gente lê dos anos 50, dos anos 60. Ele passou por elas, tipo de Catherine Kuhlman, todo esse pessoal. Ele esteve lá ajudando, só que na década de 60, 64, ele se mudou para o Brasil. E ele foi o primeiro cara no Brasil a falar sobre apostólico e profético. Então, ele discipulou caras tipo Robson Rodovalho, César Augusto e outros irmãos que começaram esse movimento das comunidades no Brasil. Então, ele foi o cara que começou isso. No Goiás, eles começaram isso. E um dos filhos dele, o Harold Walker, começou uma escola na cidade de Montemor, onde eu moro hoje, que chama Curso de Preparação Profética. E eu fui para lá por causa disso. Porque eu queria alguma coisa que fosse assim... Quero busca por avivamento na segunda-feira. Eu não quero só a conferência. Eu quero um negócio que seja faca na bota, que seja radical, que seja real. E eu encontrei nesses irmãos isso, especificamente nesse irmão, Harold Walker. Então, desde 2006, quando eu cheguei lá, eu decidi me submeter ao ministério dele e estou, desde então, submetido ao ministério dele e eu encontrei as 2 coisas que eu estava sentindo falta. Relacionamento de aliança profundo e fundamento da palavra. Então, por 15 anos, já deu 15 já? Desde 2006? Mais ou menos isso, né? Eu tenho submetido minha vida objetivamente a esse irmão, Harold Walker, sendo mentoreado no ofício profético, sendo mentoreado na busca por avivamento. Em 2010, eu plantei uma igreja nessa cidade, que chama Convergência. É uma igreja centrada na presença de Deus, centrada em casa de oração e tal. E agora, na metade do ano passado, o Espírito Santo falou algumas coisas comigo sobre eu retornar essas primeiras coisas que eu tinha ouvido de Deus no início da minha jornada, como se fosse assim, ok, você trabalhou em prol de ter esses fundamentos, mas agora está na hora de você entrar naquilo para o qual você treinou. Foi basicamente isso que eu senti de Deus. Então, na prática, eu cheguei para a igreja e falei, eu quero sair do armário, igreja. Eu vou sair do armário e vou me assumir aqui, porque eu estou todos esses anos no Brasil agindo como um mestre. Como um mestre. Parece que sou um teólogo e não sei o que lá, e eu não sou nada desse treco, não. Deus me chamou para ser amigo dele de tempo integral, e é essa parada que eu sou.
E então agora, no último mês, foi um momento que meus líderes e meus amigos tiveram tempo de orar por mim, por uma ordenação para o ofício profético, e me liberaram do serviço da igreja, tudo. E pô, agora, cara, agora eu tô muito doido, cara. Agora eu tô só falando com passarinho. Anjo azul, conversando com as coisas. Agora eu tô aí,